importantes para entender os desafios que nós temos no SUS, e um deles é o fortalecimento do pacto interfederativo. A estrutura da nossa federação, ela exige cada vez mais que o Ministério da Saúde consiga, o governo federal consiga apoiar de maneira adequada essa relação interfederativa. E hoje nós estamos tentando aumentar as nossas atribuições com compras centralizadas quando vale a pena, com atas de registro de preço, com projetos de referência. Estamos vivendo num momento experiências muito importantes no Rio de Janeiro, no Piauí, na Paraíba, em outros estados. Nós temos a necessidade cada vez mais de qualificar as atribuições e responsabilidades de municípios, estados e da própria União, no sentido de definir claramente, deixar esse arranjo de uma maneira mais qualificada, mais explícita, mais publicizada, que diga claramente quais são as responsabilidades de cada esfera. Ninguém ganha quando a gente entra numa disputa de quem é a culpa, se é do município, se é do Estado e da União. Aquilo que dá certo são das 3 esferas de governo e aquilo que dá errado são das 3 esferas de governo. Vocês jamais me verão como ministro da Saúde responsabilizar um município ou um estado pela epidemia de dengue ou sobre um problema de atenção hospitalar ou de urgência e emergência. O problema sempre é nosso e os louros sempre serão nossos, de nós todos. Acho que essa visão, esse pacto interfederativo, não é um problema específico da política de saúde, mas ele precisará ser aperfeiçoado para que as políticas públicas no país deem cada vez mais certo. E isso passa, muitos dos senhores aqui foram governadores, foram secretários de Estado, sabem do que eu estou falando? No caso da saúde, por uma qualificação, por um fortalecimento cada vez maior do papel dos secretários de Estado na coordenação dos sistemas estaduais de saúde e da regionalização. Não existe município forte sozinho. Se o Estado não tiver capacidade de fazer o arranjo regional funcionar de forma adequada, municípios menores, com menos rede, ficarão de fora. E é impossível imaginar que num país com mais de 5.500 municípios, nós teremos tudo em todos os municípios. Não faz sentido, não tem escala, não tem viabilidade econômica, não condiz com a realidade. Portanto, a regionalização é um processo decisivo. Por isso que a relação com os governos estaduais, com as secretarias estaduais de saúde, cada vez mais está sendo valorizada, qualificada, e nós vivemos um momento muito diferente. Dos 27 secretários estaduais, 23 são novos. Apenas 4 secretários estaduais foram mantidos nessa renovação que o país passou. E isso coloca algumas dificuldades, mas um momento muito propício também para avanços no nosso país. Próximo, eu acho que esse é o penúltimo slide. Na gestão do SUS, eu quero colocar alguns desafios, que é implementar, para valer e finalizar o processo de informatização da saúde. Nós temos que, efetivamente, fazer com que as tecnologias de informação joguem a favor. Nós precisaremos enfrentar uma reestruturação gerencial do Ministério da Saúde para poder modernizá-lo, adequá-lo às suas responsabilidades. Em breve, o governo remeterá a essa casa um projeto que cria o Instituto Nacional de Saúde Indígena para que a gente possa qualificar o atendimento à população indígena, hoje feito por 3 organizações sociais, e que nós precisamos avançar. O fortalecimento, como eu já disse, do Complexo Industrial de Saúde, e tem 2 agendas para nós muito caras, que são a da modernização e incorporação de uma agenda mais qualificada, mais inovadora, na Anvisa e na ANS. A Anvisa é uma agência de excelência na área da proteção sanitária, reconhecida internacionalmente e que muito recentemente vem incorporando a agenda da inovação, ou seja, o seu papel no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento tecnológico. E esse é um grande desafio para uma agência que vem de uma tradição de mais de 100 anos de vigilância sanitária centrada na proteção sanitária. Essa agenda da inovação não significa qualquer fragilização da dimensão da proteção sanitária, mas que ela tem que incorporar também o seu papel nesse dinamismo que o setor da saúde hoje coloca. E no caso da saúde suplementar, nós não podemos desconhecer que nós temos 52 milhões de brasileiros que acessam serviços de saúde por meio dos planos de saúde, das operadoras de plano de saúde. Portanto, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, do Congresso Nacional, enfim, de todos nós, fazemos com que esse processo oferecido para 26% da população, 25% da população, seja feito de forma qualificada, defendendo os consumidores, mas também preocupado com a própria viabilidade do setor para que ele possa continuar existindo. Pode passar? Eu acho que esse é o último. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar há pouco com o senador Magno Malta, que é o presidente da CPI de órtese e prótese, me colocar inteiramente à disposição, não só
o ministro, mas toda a equipe do Ministério, nós estamos vivendo um problema específico com a questão das órteses e próteses. Ao invés da gente ficar correndo atrás do papel que é da Polícia Federal, todas as denúncias estão sendo encaminhadas, que chegam a nós, para a Polícia Federal, para que ela cumpra o seu papel fiscalizatório, e nós, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça, criamos um grupo de trabalho interinstitucional que vem trabalhando todas as semanas, nós estamos em fase bem avançada e vamos trazer as nossas contribuições à CPI aqui do Senado e também à da Câmara dos Deputados, porque nós encontramos, de maneira resumida, numa próxima oportunidade eu posso discorrer aprofundadamente sobre esse tema. Nós não tínhamos padronização de nomenclatura para as órteses e próteses, dificultando completamente comparação, uniformização e padronização de uso. Nós temos uma fragilidade nos protocolos e normas de uso, o que dificulta o processo de regulação e fiscalização. E nós temos uma assimetria absurda nas questões de preços praticados no mercado. Então, o grupo de trabalho, ele não está trabalhando apenas na perspectiva de regulação de preço, ele está trabalhando no sentido de pensar produção, importação, aquisição, distribuição, utilização, tributação, como é que vai ser a avaliação, incorporação tecnológica, regulação de preço e aprimoramento de como vai se dar a regulação. Ou seja, buscar uma alternativa estruturante de um dos temas, presidente, que tem sido talvez a nave-mãe do processo de judicialização da saúde. Nós entendemos que nós conseguimos uma boa solução para as órteses e próteses e materiais especiais, nós muito provavelmente também avançaremos para que outras áreas da saúde, que hoje são demandadas no Poder Judiciário, possam deixar de sê-lo e a gente poder garantir o direito à saúde da população. Eu acho que esse... Aí eu vou passar numa outra oportunidade, eu falo. Pode passar. E eu queria terminar apenas destacando aos senadores e senadoras, agradecendo já pela paciência de me ouvir essa longa exposição, que esse ano nós teremos, aqui em Brasília, a 15ª Conferência Nacional de Saúde. As conferências são previstas na legislação, na nossa Lei Orgânica da Saúde, elas são realizadas desde 1941, definem diretrizes nacionais para a política de saúde para os próximos 4 anos e serão decisivas para envolver, ouvir a sociedade nos instrumentos de planejamento que nós, do Executivo e do Legislativo, teremos que lidar. Plano plurianual, nas nossas diretrizes, o Plano Nacional de Saúde. Portanto, um momento muito importante, eu gostaria de